Salve, salve, meus amigos. O meu nome é Wilton Mendes. Tava pensando aqui em como o ser humano ele sabe, ele conhece mais do que tá lá fora, do que aqui mesmo, desta orbe, né? Desse plano de terceira e quarta dimensão. O ser humano é incrível, detém uma capacidade intelectual, uma capacidade espiritual inenarrável. Porém, o que empolga mais o ser humano é simplesmente o que há fora da nossa atmosfera. O que há no lado oculto da Lua? O que há em Marte? Se há condições de vida lá? Será que de fato, assim como na tese de doutorado de Carl Sagan, quando ele fala sobre Vênus, né, que as condições lá, a química de Vênus tem capacidade de abrigar vida, que é a mesma química que há aqui neste plano, nesta orbe, neste planeta. Só que o que é realmente incrível é esse fascínio que motiva, que agrega, que torna o ser humano um ser, um buscador de algo que há lá fora, em querer responder os seus mistérios, responder o porquê que a gente fica, a gente faz uma espécie de círculo ao redor do astro-rei, por que existem infinitas galáxias. O que está faltando para o ser humano? Ele saber o que há no próprio planeta. O que está faltando para o ser humano estudar o que há lá no mar? Ou seja, né, além da Fossa das Marianas, por exemplo. O que está faltando? E aí eu utilizo esse exemplo para trazer até vocês a seguinte observação. Na parte da espiritualidade, o ser humano ele observa mais o que está fora do que está dentro de si mesmo. E é incrível isso, porque a criatura humana ela detém uma capacidade incrível de capacidade, eu diria, capacidade mediúnica, de capacidade intelectual, de capacidade mental, que torna você um ser humano incrível. Veja, existem capacidades como, por exemplo, a telepatia, telecinese, que são capacidades maravilhosas. Capacidades mediúnicas, por exemplo, a questão da incorporação, a questão da irradiação, da psicografia, psicofonia, a capacidade de você conseguir desdobrar espiritualmente. Tudo isso só acontece quando você, ser humano, decide evoluir o que está dentro e exclui mais o que está lá fora. Ou seja, porque existe dois tipos de esoterismo, né? O esoterismo com X, que é o que está fora, e o esoterismo com S, que é o que está dentro. Inside, né? Então eu fico pasmo em como o ser humano, principalmente aqueles que se dizem sabedores, conhecedores do que há lá fora, que sabem muito do que há lá fora, e sequer buscam evoluir dentro de si mesmos. Será que, por exemplo, quando chegar um dia em que tudo que aprisiona o ser humano, eu diria, lógico, o conhecimento das mitologias, as doutrinas, as religiões, quando for descoberto que tudo isso não passa de uma mera ilusão,
o que vai sobrar para a criatura humana? Será que a criatura humana vai finalmente entender que vós sois deuses para fazer coisas incríveis, para operar, mover montanhas, ou até mesmo conseguir realizar milagres? O que está faltando para a gente voltar ao período onde havia o estudo aprofundado da mente, em você conseguir entender a grandiosidade do poder mental? Porque o poder mental, ele é sensacional. Você consegue fazer coisas incríveis com o poder da mente. Eu, por exemplo, eu sou hipnólogo, né? Eu tenho a minha profissão principal, mas também na qualidade de terapeuta, né? Eu sou hipnólogo. E eu tenho percebido que a capacidade mental do ser humano é incrível. Só que o próprio ser humano, ele está esquecendo dessa capacidade. Será que existe algo ou alguém fazendo com que nós nos esqueçamos dessa grandiosidade da capacidade mental? Veja que o ser humano, nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, ele sempre vem evoluindo. Essa massa encefálica que fica aqui dentro dessa caixa craniana sempre vai crescendo, à medida que a caixa craniana também vai crescendo. Lógico, né? A gente saiu do Neandertal, chegando a Homo erectus, e foi evoluindo, chegou ao Homo sapiens e agora ao Homo sapiens sapiens. A criatura humana, ela só tem evoluído justamente por conta da experimentação. Uma vez que o ser humano ele atingiu o resultado positivo em relação a determinadas práticas, sempre vem primeiro utilizar-se disso para fins bélicos, para fins de violência. É por isso que eu acho interessante que tanto no livro quanto no filme Capax, que eu recomendo que vocês assistam ou adquiram a obra para leitura, sempre fala o seguinte: o personagem principal, quando ele está falando com o psiquiatra, ele fala do facho de luz, a capacidade extraordinária de energia incrível que um pequeno facho de luz possui. E só não nos foi descoberto, ou seja, só não nos foi presenteado tal descoberta, porque tudo só ocorre mediante uma autorização de algo que entendemos por ser divino. Só acontece isso, ou acredito, só vai acontecer, eu acredito, quando o ser humano ele melhorar na capacidade moral, ou seja, quando a gente evoluir no quesito moral, a gente vai evoluir de verdade. Enquanto a gente, lógico, né, na qualidade de humanos, optarmos pela evolução da moral, a evolução de verdade, ela não vai acontecer. Porque sempre quando acontece uma grande descoberta, os cientistas se perguntam, ou o governo que os controla, qual é a utilização disso para fins bélicos, para fins militares. Aí é uma coisa muito desagradável para se pensar. Então eu acredito que quando o ser humano ele deixar de olhar mais para fora e olhar mais para o seu interior, o que está dentro de si, ele vai melhorar enquanto ser humano, ele vai melhorar enquanto ser pensante, ele vai melhorar enquanto algo que pertence a uma galáxia, não somente ao nosso sistema solar, que ele é tão pequeno, né? Mas aí a gente vai realmente, de fato, conseguir olhar para fora como se deve olhar. Porque primeiro a gente desenvolveu o que é mais importante, que está dentro, despertando toda a nossa capacidade intelectual, espiritual, filosófica,
e aí a gente optando por isso e não pelo que está fora, o que está fora de fato vai se revelar para nós. Então, pessoal, é apenas uma reflexão em relação em como o ser humano ele está cego, até mesmo aqueles que se dizem pessoas ligadas à espiritualidade e falam muito mais do que está lá fora do que realmente o que é mais importante, que é o que está dentro de cada um de nós. Então é isso, meus amigos. A capacidade do ser humano é infinita. Basta você querer evoluir. Observem, a gente precisa chegar no topo. E é no topo onde aqueles que escolheram até mesmo voar sozinhos irão conseguir se encontrar, porque você escolheu a melhor opção, a opção de evoluir de verdade e não somente achar que está evoluindo. Então, meus nobres, muita paz e que Deus nos abençoe.